Tem uma frase muito popular que diz que as aparências enganam. E às vezes as aparências não só nos enganam, como nos causam estranhamento. Eu estou hoje com uma convidada muito especial, arquiteta, artista plástica, artesã ou artesão. E a partir de agora a gente já começa com o estranhamento. Yara, você tem essa noção que quando você se apresenta e diz seu nome e se apresenta como Yara no feminino, você causa uma confusão na cabeça das pessoas? Sim. Algumas, assim, nem todas as pessoas, né, também. Mas a maioria das pessoas meio que dá um tilt assim, para um pouquinho, pensa, e aí assimila, né? Às vezes a pessoa me pergunta de novo, para ter certeza daquilo que ela ouviu, eu respondo. Agora, por exemplo, se eu for me comunicar, por exemplo, com crianças, para elas tanto faz. Ou uma galera mais jovem também, meio que é indiferente. Porque o cérebro da criança ainda não está treinado a relacionar barba, bigode ao masculino. Há um pronome específico, né? E no seu caso especificamente, hoje você inclusive está sem barba, mas quando eu a conheci, até esses dias, você estava de barba. E eu ainda falava assim, gente, parece Jesus Cristo. Um dia eu perguntei, quem é aquela? Inclusive as pessoas... E eu perguntei exatamente quem é aquele moço que parece Jesus Cristo. Aí me responderam, não é um moço, é a Yara. Tá. Não, e aí na rua, absorvi. Menina, eu não posso... Se eu deixo a barba um pouco maior, na rua é Jesus. Jesus que está chegando, Jesus... E também não é uma imagem que corresponde à verdade. Porque a gente sabe que a região que Jesus nasceu não seria essa a imagem real daquela etnia. Né? Sim. Mas você está muito relacionada à imagem que cristã europeizada. Nós aprendemos... toda europeia, né? Uhum. E a gente sabe, né? Só faltou os olhos azuis, né? Mas aí... Quem determinou essa imagem era um homem branco, então a gente imagina que, né? Sim. Não vou nem entrar nesse mérito. Se tivesse os olhos azuis, não ia ter jeito, ia ser Jesus. E agora eu digo assim, que eu falei, gente, tô com 33. É a idade agora de Jesus, né? Cristo, eu falei, bom, se eu não morrer esse ano, eu não morro mais. Não, eu espero que não, Viara. E quando te chamam no masculino, você se ofende, você estranha ou você ainda responde e tá tudo bem? Não, para mim é natural. Assim, eu tento lidar, né, naturalmente. E para mim, essa variação dos pronomes no lidar, né, da sociedade, para mim é muito tênue. Assim, você tem que saber como se comunicar para poder chegar àquelas pessoas, né? Porque daí, senão você entra na discussão dos pronomes e o que você tem que conversar com as pessoas passa, né? Se você fica entrando nesse assunto. Não que não seja importante. Inclusive... Mas a tendência é entrarem na sua intimidade. É começarem a fazer perguntas mais invasivas, digamos assim. Ou não? Eu acho que não. Assim, uma outra pessoa me pergunta do meu nome morto, outras... Né, acho que é indiferente. Há muitas pessoas ainda me chamam de Vinícius, né? Eu acho que é natural, assim. Eu acho que, para mim, eu penso que essas coisas ainda vão sendo construídas, né? Acho que não tem nenhum imediatismo para isso. Vindo para cá hoje, inclusive, o meu marido me perguntou, né? E qual que é o nome masculino? Com que nome que ela foi batizada, né? Aí eu disse, eu não vou perguntar, porque isso não interessa. O que isso vai mudar a minha vida, né? Uhum. Não falei desse jeito rispidamente, obviamente, mas eu falei, não vou perguntar. Porque é realmente isso. O que vai mudar a minha vida saber isso? O que vai impactar na minha vida? E muitas vezes impacta. Hoje você fala que não, que você está muito bem resolvida em relação a isso. Mas na época da transição, talvez te ofendesse, te magoasse. Né? Algumas pessoas não conseguem trocar o pronome e o seu próprio pré-nome, né? Além do pronome, o prenome,
sem ter essa fase ainda de mágoa mesmo, né? O nome Yara, na verdade, eu ganhei já há muito tempo, aqui em Barretos, inclusive. Eu imagino que na época da 8ª série, por aí, um pouco antes, 7ª série, meio que nessa idade juvenil. Uma adolescente. O meu grupo de amigos, cada um tinha o seu nome feminino, como o nome de uma... Naquela época, assim, eu não tinha tido acesso ainda, por exemplo, à estética drag, a essas coisas de transformista. Eu ainda estava na escola ainda, né, nesses ambientes ainda bem regrados, né, como são as escolas hoje em dia. E também não tinha computador, eu não sabia disso. Mas você já tinha a sua turminha. Se você Mas a diz gente que todo tinha a mundo nossa turma com tinha cada o um nome no seu nome feminino. Então, você encontrou uma turma. Sim. O que também não é comum. Só que a gente naturalmente, você entende? E aí nessa época também você estava falando da rádio, jornal, e aí nessa época a gente começou a frequentar a rádio, a gente tinha um projeto de pesquisa de uma rádio comunitária lá na escola, no Rotary Club, onde que eu estudei. E lá, nesse ambiente escolar, um grupo de 5 amigos, né, nascidos homens, mas que tinham seus nomes femininos, e a gente se conversava assim, e fazia programas de televisão lá na escola, sabe? A gente chegou até a ter um jornal gravado, uma coisa assim, e nos seus personagens, e era demais, assim, e não necessariamente a gente... eu sempre tive um estilo assim meio diferente, assim, as roupas de menino que minha mãe comprava, eu às vezes não gostava muito, e aí eu já tinha liberdade para também comprar minhas roupas. Você assim, customizava? Mexia um pouco, sabe? Eu tinha uma amiga costureira, tenho até hoje, que ela mora meio na Rua de Baixo, ali onde que eu nasci, que a gente cresceu, né? E aí eu sempre ia lá, toda semana eu estava na casa dela, olha, faz isso pra mim, deixa assim, tal. Depois eu fui aprender. Mas você né? não tinha essa referência, igual você disse que você foi ter essa referência de drags e de pessoas que se montavam depois. Só na universidade. E era instintivamente isso? Já é a sua veia artística falando? Assim, porque eu sempre estive no teatro, né? Acho que pra mim... E aí, esses programas de televisão, esses programas de rádio que a gente fazia, era meio que isso, né? Essa experiência do teatro. Na escola, a gente não tinha, não tinha um grupo de teatro, não tinha essas estruturas, né? Que eu vejo hoje, que elas são fundamentais, assim, né? Na construção de um ser humano pensante, atuante na sociedade. Né? Mas a gente provocava aquilo, né? E fazia, e aí convencia as diretoras, as professoras, e a gente fazia tudo o que queria lá. E você está falando de uma realidade do interior do estado de São José de Barretos. Sim, nascida e criada aqui em Barretos, num bairro semi-periférico, né, que eu nasci. Que bairro que é esse semi-periférico? Eu nasci no bairro na Vila Marília, né? Marília. Hoje em dia... Do lado do meu bairro, que é Barone. Hoje a Barone... Divisa com a Barone ainda era mais estruturada, assim, né? Minha mãe relata, por exemplo, que quando eu nasci, a rua de casa ainda era terra, né? Uhum. Então, semi-periferia, né? Depois do Marília só tinha mais um bairro que veio depois, que aí é periferia mesmo, e depois da rodovia, né? Uhum. A gente vai falar dos bairros periféricos da região norte. Mas hoje em dia lá já é um bairro bem estruturado, assim. E você foi fazer arquitetura? Aí eu fui fazer arquitetura. Onde? Aí eu saí com 17 anos, me formei, né, aqui no ensino fundamental, e fiz junto também, eu estudei gestão no Senac, e aí eu vi que aqui em Barretos não tinha aquilo que que poderia dentro da universidade. A gente tinha naquela época uma universidade boa, consideravelmente boa, que era a FEB, mas a FEB não tinha um curso de engenharia que me interessava muito, eu dei uma frequentada lá no curso de engenharia da FEB, mas não chegava na arquitetura, no urbanismo que eu procurava. Você chegou a se matricular? Não, eu ia lá esporadicamente nos eventos, assistia uma aula ou outra, e aí, embora eu tivesse me interessado muito, não tinha mais aquilo que eu precisava, que era a arquitetura, o urbanismo, que é uma outra dimensão das engenharias, né? É um olhar
artístico e humano da cidade, né? Você, pela sua conversa, a gente conversou antes do podcast começar, é evidente, e eu já te vi, já conversei, já te vi em reuniões, inclusive como ativista cultural que você é. Você tem um olhar muito urbanístico. Você é uma arquiteta urbanística ou não? Eu acho que eu sou mais urbanista, assim, se eu for pensar da minha produção, daquilo que eu tento propor para a cidade. E aí isso é de fato que eu fui estudar lá em Presidente Prudente. E a universidade naquela época, e aí o meu ciclo também de amizades, acabou por serem pessoas que também se dedicavam mais ao urbanismo. Dentro do estudo, né, a gente estuda junto arquitetura e urbanismo, né, que é uma visão que muitas pessoas defendem que poderiam ser 2 cursos separados. Tem as pós, né? Ou os mestrados e porque tal. daí você vai se especializar naquilo, mas aí não tem como você pensar o morar, né, a casa individual, sem se pensar a cidade, né? Mas coisa você faz projetos individuais. Faço projetos individuais. Você tem individuais. casas que você assinou o projeto sim, e tudo sim. No tradicional, digamos assim. A gente, para praticar a profissão, a gente tem que se adequar a muitas coisas que estão além das utopias, né? Então, tem que ganhar dinheiro, né, Iara? Tem que se sustentar, tem que sobreviver, né? E dentro daquilo tentar, né, promover uma arquitetura que possa ser condizente com uma cidade, pensada para o futuro, né? A gente também não adianta ficar construindo habitações pensando em coisas passadas, assim, sabe? Eu acho que a gente deve pensar construir uma casa para o bem morar, para o bem viver, né? Então, e aí isso não tira a cidade de fora, porque a casa está dentro da cidade. Então, não adianta você construir uma muralha para morar e aí você achar que está morando bem naquilo, mas na verdade não, porque é a questão do carro, né? Então você sai de dentro de uma cápsula e entra dentro de uma outra cápsula, que é a tua casa, muralha ali fechada, né? Eu acho que a gente tem que tentar olhar a cidade com mais carinho, assim, porque a gente tenta negar a cidade. E fazer o seu mundo. É a cápsula mesmo, né? Fazer da sua casa o seu mundinho. Do portão para cá, ou do muro para cá, que cada vez mais são muros e muros maiores. Mais né? altos. Cada vez mais altos. Do muro para cá é o meu mundo. O que acontece do muro para lá. Isso, socialmente falando, a gente pensa que a pessoa renega o seu lado de cidadão mesmo, né? E aí também tem uma coisa que é a convivência, né? É você saber, por exemplo, o que está acontecendo ali na tua rua. Né? Além das fofocas, dos burburinhos, né, das baixarias urbanas, mas saber mesmo o que está acontecendo. Mas que também são uma delícia cá entre nós. Não faz parte. A partir daí, urbana a partir daí que você gera o burburinho ali, né, o contato, que aí junta mais gente, você fica conhecendo mais gente da rua, né? É necessário, né? Acho que é parte das boas práticas urbanas, né? Você ter essa interação, você ter, sei lá, o bar, né, que de repente gera um monte de gente ali, aí o pessoal acha ruim, mas é muito bom ao mesmo tempo, né? Aquilo gera uma vida na rua, você traz energia mesmo para aquele lugar, né? Então, é claro que todo dia lá um barulho insuportável na porta, a vizinha não vai aguentar. Mas se você consegue conciliar aquilo, você cria ruas vivas, né? Você cria a possibilidade de outros usos para aquele lugar que não só um asfalto, né? Mas por que você decidiu voltar para Barretos? Porque você é uma pessoa do mundo. Não, minha professora... Você poderia estar bem, assim, pela profissão, pela sua postura de vida, em qualquer lugar do mundo. Eu não vou nem dizer do Brasil. Mas por que você decidiu, vou voltar para Barretos? E mais, você é ativista cultural em Barretos. Olha, assim, eu gosto. Tem também o meu vínculo familiar, né? É um lugar que eu imagino que enquanto os meus familiares habitarem aqui... Seus pais ainda moram aqui? Moram aqui, minhas avós moram aqui, toda a minha família mora aqui. Algumas poucas pessoas que estão aí espalhadas.
entre Minas Gerais né? Mas a grande parte do meu vínculo familiar está aqui. Então é um lugar que eu sempre voltei, mesmo morando fora, eu sempre voltava para as férias, ou alguma coisa, eu sempre voltei para cá. E eu gosto até, eu acho uma terra boa. E aí eu voltei porque eu inscrevi um projeto que era para Barretos, né? Era para Barretos, e aí esse projeto foi selecionado e para atuar como agente territorial de cultura. Então, e qual que é a base desse projeto? A base, e inscreveu aonde? A ideia é um programa que chama Programa Nacional de Comitês de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura, né? Dentro desse programa, eles criaram um projeto que chama Agentes Territoriais de Cultura. Então, eu fui selecionada com um projeto que eu escrevi, e aí para atuar na região de Barretos. Então, é um projeto nacional, né? Então, artistas do Brasil inteiro se inscreveram para atuar nas suas regiões. E fazia sentido atuar na região onde a pessoa tem aquele vínculo, né? Eu poderia ter proposto para qualquer outra cidade também. Acabou que eu vi também que se eu não escrevesse para Barretos, poderia ser que a região de Barretos ficasse fora desse projeto, que é um projeto, como todo mundo sabe, né? A gente perdeu o Ministério da Cultura por 4 anos, né? E, além de todo o desmonte que foi feito, foi desestruturado todos os programas culturais que já existiam, que já estavam em andamento. Esse projeto mesmo, da Agente Territorial de Cultura, já é um projeto antigo, mas que com o desmanche do Ministério da Cultura ficou tudo parado. Então, com a retomada, né, talvez um dos mais importantes ministérios, né, da administração do país, se retornou esse projeto. Então, e ainda assim teve um número muito baixo de inscrições, porque é isso, porque, né, uma coisa que está retomando agora. Então, muita gente nem acreditou muito no projeto, mas a ideia é tentar movimentar as estruturas culturais da cidade que estavam adormecidas, né, com a paralisação do financiamento cultural por parte do Estado, porque a gente sabe que os municípios eles investem em cultura, mas é um dinheiro muito pouco, muito escasso. Não é prioridade, né? A gente não é uma exclusividade de Barretos, evidente, mas a gente vê que os municípios não têm a cultura como prioridade. A maior parte dos municípios, dos pequenos municípios, e aí esse projeto está também para isso, porque além de atuar, a gente está fazendo um mapeamento mesmo. A gente está desde outubro do ano passado. É isso que eu ia te perguntar. O projeto está em ação, está em ação desde outubro do ano passado. Efetivamente, a gente começou o trabalho. Então, a gente trabalhou agora, em agosto, termina o primeiro ciclo, são os 3 ciclos, né? E, então, a gente construiu um amplo mapeamento de todos os municípios do Brasil, de todos os municípios do estado de São Paulo, né? Uma rede de agentes mesmo, muita gente trabalhando. Por isso que você usa o plural. Você diz a gente, nós. Porque é isso. Mas em Barretos você é a única. Em Barretos eu atuo com a Debs Gaia, que é uma outra agente cultural. Ela é do Quintessência e da Associação Quintessência. Por acaso eu acompanho o grupo já desde o seu nascimento. E aí ela foi uma das pessoas selecionadas também para o projeto. Na verdade, nós duas só, né, aqui em Barretos. Tiveram outras inscrições, mas outras pessoas que meio que desistiram no meio do projeto, mas teria capacidade para ter mais gente, né? Então, a questão é que a gente acabou ficando responsável por toda a região aqui. Então, não é um Jaborandi, mapeamento fácil, Guaíra, porque hoje não Colômbia, quer dizer, tudo. Hoje não existe, a atual gestão está tentando montar o seu cadastro de agentes culturais e artistas e toda essa tropa aí, né? Mas não existe um banco de dados. Não. Vocês estão tendo que fazer uma busca ativa mesmo, quase bater de porta em porta. Quem está construindo esse banco de dados são os agentes territoriais de cultura, que está construindo esses dados a nível nacional, né? Então, o Brasil foi separado por regiões. Então, a gente pertence ao projeto da região Sudeste,
que ele é gerenciado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então é o IF que está cuidando desse processo e é um processo educativo, né? Eu, dentro desse processo, estou estudante do IF do Rio de Janeiro. E né? você então, consegue aliar esse seu, não vou nem dizer ativismo, já que você é contratada mesmo, né, para esse projeto, com esse teu lado profissional cultural, com a arquitetura, as artes plásticas, você consegue aliar tudo isso? Consigo. Não é uma dedicação exclusiva, né, nesse projeto, então eu consigo ter embora é isso, né, a ação cultural, você está naquilo, né, não tem jeito. Agora, mas o meu contrato não é de dedicação exclusiva, então eu consigo trabalhar, né, atualmente estou fazendo um projeto de arquitetura, executando um projeto de arquitetura, estou pensando em mais uma outra exposição, enfim, tem outras coisas que eu vou fazendo, né, nessas brechas de tempo, assim, que eu vou tentando... Agora, é impressão minha ou você tem uma paixãozinha ali pelo recinto Paulo de Lima Correia? Eu gosto, é isso, porque ele também está ligado, né, à minha história familiar, né, o meu avô paterno, ele era tropeiro, né, ele era um tropeiro moderno, ele tocava boiada, mas no seu caminhão, né? Então, depois dos tropeiros a mula, veio os tropeiros dos caminhões, motorizados, né? Que levava as cargas. Então, meu avô era tropeiro. E eu imagino que por um desejo dele, meu avô e minha avó tinham uma casa ali na esquina do recinto, na 25. E na época, né, do auge do recinto. E eu imagino que era isso, porque ele era desse ambiente, né? Mas você não pegou, com a idade que você tem, você não pegou a festa do peão lá no recinto? Ah, não. Não tem nem condição. Não. Eu vi lá, eu acho que de festa do peão, essas festas que tiveram, acho que festa dos campeões. Festa dos campeões, eu acho agora o rodeio pela vida. Esse rodeio eu cheguei a ver lá, mas o rodeio original lá eu não E agora, foi da minha 2 anos, o Revelando de São Paulo, que é... Eu tive lá, que é incrível. Que é maravilhoso, né? É uma pena que o nosso palco, né, o recinto Paulo de Lima Correia, não esteja à altura desses eventos, né, assim, no sentido de conservação, porque ele é um espaço magnífico, mas não dá, né, para você ficar levando eventos desse nível para lá sem ter um plano de manutenção daquilo, né? E você tem uma ampla documentação sobre isso? Tenho. Na verdade, já existia desde lá 2009, né, os amigos do recinto. Os amigos do recinto, os Arplique. E a gente não tem como falar disso sem falar de Elisete Tedesco. E sem falar de Paulo Brant, né? Que foi o arquiteto que fez a primeira mapeação, digamos assim, moderna do recinto, porque não se tem indícios dos projetos originais daquilo, não se tem essa documentação, ou não se achou ainda, né? Eu imagino que isso vai estar mais em algum arquivo lá em São Paulo, porque é um projeto... porque é do governo do estado, um projeto na década, que veio, né, década de 40 isso. ainda. Então, eu imagino... Primeiro, deva ser tudo físico, óbvio, físico, por motivos óbvios, né? Década de 40. Eu imagino que exista, E eu não sei como é o caminho até o acesso a essa documentação. Hoje. Eu acho que até dá. Hoje o acervo do estado de São Paulo foi quase inteiro digitalizado, né? Inclusive, eu recebi esses dias um informe, quando eles vão atualizando lá, eles me mandam, eu me cadastrei, né? E aí, determinado documento está inteiro disponível. E aí, toda a documentação de 2 escritórios de arquitetura, a Severo e Vilares, foi digitalizada recentemente. Então, talvez, né, algum dia ainda vai chegar, ou já até tenha, né? E lembrando que a gente está falando de algo que não é ligado à Secretaria de Cultura. Na época, era ligado ao agro, né? Então, deve ser Ministério não, Secretaria de Agricultura, provavelmente. A Secretaria de Agricultura, na época que construiu, que lá né, na placa, aquilo que inclusive, financiou. está, né? E eu gosto, assim, eu acho o recinto um espaço único, assim, e exemplar. Acho que se a gente for pensar cidades, são poucas as cidades que tenham um conjunto arquitetônico dessa dimensão e desse interesse, assim.
Eu acho que mais próximo disso, e talvez mais famoso, seja o Parque Água Branca, lá em São Paulo, que é a mesma coisa, é um recinto de exposições agropecuárias. Está passando por uma polêmica gigantesca agora atualmente. Todo mundo acompanhou. E é muito engraçado porque aqui em Barretos a gente estava acontecendo a mesma coisa, né? Os eventos acontecendo lá e aí tudo meio assim, sem muitos cuidados formais, embora o Revelando tenha cuidado com muito zelo do recinto. Acho que a implantação, né, de um evento, ele tem que ser pensado de modo que ele não cause o mínimo impacto. Um impacto naquele lugar que ele está. Mas e o Revelando você, teve esse cuidado. Yara, você é uma pessoa extremamente moderna, antenada com os tempos atuais. E aí você faz um trabalho militando a preservação de espaços públicos que não são nada atuais, muito pelo contrário. Você gosta de preservação histórica. Como é que ficam esses dois mundos? Eu acho que eu tomei gosto disso, né? Isso vem, né, de algum lugar. E lá em Presidente Prudente, lá tem acho que aqui em Barretos também tem, que a gente não olha para isso, mas um acervo, né, digamos assim, de ruínas ou de construções arquitetônicas de uma outra geração. Que é uma cidade antiga. Maior. Também, né? Ela é uma cidade mais recente, mas eu acho que houve um investimento estrutural maior lá. Por ser uma região mais longe, acabou que teve um investimento mesmo, assim, de infraestrutura urbana lá, que Barretos acho que ficou meio assim. A gente teve, né, os frigoríficos, pensando os galpões da estação ferroviária, né? Tem alguma coisa, mas se você for dá para contar no dedo, a CEAGESP, então não tem muitas construções. Lá em Prudente tinha mais. E aí a gente trabalhou na pesquisa desses acervos, né? Inclusive lá agora tem o Centro Cultural Matarazzo, que é onde eu apresentei minha primeira exposição, né, individual, assim, já tinha como artista plástica. Como artista, e já tinha participado de outras conjuntas, né? Mas lá eu pude montar a minha primeira exposição. E agora um projeto que eu ajudei a criar lá em Presidente Prudente, que é a Escola Aberta no Galpão. Inclusive, acessem aí, conheçam. Importantíssimo. Está na internet como Escola Aberta do Galpão? Escola Aberta no Galpão. Pesquisa aí www, Escola Aberta no Galpão. Ou nas redes sociais, né? E aí, agora o pessoal, eu não estou mais lá, né? Mas é uma associação. E aí eles inscreveram o projeto no PROAC, pela Lei Aldir Blanc, e vão não, né? Já está acontecendo um processo de restauração de um complexo, do Complexo Cultural Matarazzo lá, com o dinheiro da Lei Aldir Blanc, né? É um edital de financiamento para a restauração de bens culturais tombados. Lá já é tombado, né? E é importante ressaltar também que o nosso recinto é o único patrimônio tombado aqui da nossa região. Pelo Condefat, oficialmente, com lei, com tudo certinho. Com tudo certinho, que foi, né, conseguido lá atrás pela Arplic, pela Elisete Tedeschi e companhia. Meirinhos também. Com o levantamento arquitetônico do Paulo Branco. Não, a lista é enorme. Mas, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que começar a pensar e olhar para essas coisas, sabe? Porque se nós temos, por que a gente vai deixar aquilo perder, né? Se não tivesse nada ali, fosse um campo ali, tudo bem, né? Mas não, nós já temos aquilo, né? E eu fico pensando, às vezes a gente tem tudo nas mãos, mas acaba não tendo nada, né? E aí, se a gente não cuida daquilo, não pode usar, né? Ou se o uso acaba ficando meio... Mas você, por exemplo, você citou aí o Revelando São Paulo, que já foi realizado 2 vezes, né? Ali, 2 vezes. Com todo o respeito, impacto mínimo e tal. Mas nós temos lá também o Rodeio pela Vida, e claro, eu vou te perguntar se você é contra, como há um grupo em Barretos que é contra a realização, porque o impacto não é mínimo. Não. É um evento grande. Este ano, acho que bateu todos os recordes, né? Eu fui em 2 dias, mas eu vi que lotou em alguns dias de sair gente mesmo, como era antigamente a Festa do Peão.
Ficou bem próximo ali de como era antigamente a festa do peão. E eu falo isso porque eu cheguei a ver a festa do peão ali, tá? Massa. Eu comecei, eu comecei em gostaria. rádio muito cedo e eu lembro que eu ainda cheguei, a minha primeira entrevista foi lá. A primeira entrevista com a rainha foi lá, inclusive. Então, é um impacto, né? E você é a favor de proibir esse tipo de evento lá? Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu sou super a favor. Eu acho muito massa que se tenha, né, esse uso do recinto. Agora, eu acho que tudo dá para fazer se você projeta um evento que caiba ali dentro, né? Então, por exemplo, o Revelando, ele não só chegou e ocupou aquilo indistintivamente. Houve um levantamento arquitetônico das possibilidades. Eu estive lá, acompanhei esse processo. Inclusive com mapeamento aéreo, de drone, assim, coisa de última tecnologia em arquitetura e cenografia, né? Porque a gente tem que pensar que ali é um trabalho de cenografia arquitetônica, né? Você não está construindo nada permanente, mas você vai construir minimamente uma estrutura que seja habitável por X período de tempo, né? Que e dentro da legislação, porque há uma legislação rígida para conseguir um habite, por exemplo. Sim, você não né? pode... Que é a autorização do Corpo de Bombeiros, não, dizendo que aquilo é seguro para o convívio. Muito né? mais, por exemplo, no Revelando e também no Rodeio pela Vida, aí você tem instalações hidrossanitárias, porque você tem as cozinhas, as praças de alimentação, infraestrutura elétrica. Muita coisa que você tem. É uma produção, é um mega evento. É um projeto de arquitetura completo, né? Assim como você vai projetar um prédio, uma casa, você tem, além do desenho das paredes, né? Você tem todo aquele mapeamento da infraestrutura que vai permitir o uso daquela casa. Um evento desse tipo tem tudo isso e muito mais, né? Assim, se você for pensar, porque aí tem a decoração, tem a estrutura que vai pôr as tendas para fazer a cobertura, aí você tem arquibancadas, né? Aí você tem as toneladas de peso de equipamento sonoro. E esse equipamento, para ser transportado dentro do recinto, com caminhões, às vezes caminhão Munk, né, com carretas. Foi isso que acabou... Esse trajeto é lá dentro. Foi isso que acabou danificando o piso de mosaicos, que hoje, né, a gente teve uma reunião, o grupo de trabalho de patrimônio histórico do Conselho Municipal de Cultura, que ainda não está eleito, mas a gente mantém o grupo ativo, né? A gente se reúne mensalmente para conversar e para pensar propostas. Então a gente se encontrou semana passada e a gente estava debatendo justamente sobre isso, que como vamos fazer para salvaguardar o desenho do mosaico, né? Porque agora grande parte ali do mosaico agora já foi realmente danificada, vai precisar ser refeito. E nós não temos hoje muitos profissionais que trabalham com isso, né? Não tem, é a grande questão. Foi o meu debate, né? Eu estive lá no dia... Para fazer o restauro daquilo ali, precisaria de um profissional especializado. E hoje são poucos no Brasil. Aí que está a questão. Parece que a gente perdeu, né, as técnicas de mão de obra para determinados tipos de serviço na construção civil. Aquilo é quase um artesanato, ou é um artesanato, que eu posso chamar assim? É um artesanato, e é isso, precisa-se de mestres assentadores de pedra, né, para poder fazer aquilo. Então não é simplesmente você pegar as pedrinhas, colocar lá no chão e tacar um cimento, não é assim. Você tem uma técnica, tem um roteiro para fazer aquilo. Tem um jeito de assentamento que você assenta as pedras portuguesas para elas não soltarem sozinha. Agora, quando você ouve, como eu já ouvi, você deve ter ouvido, as pessoas falando assim, não, mete um asfalto aí, mete um cimento aí. Gente, aqueles pisos que tinha de paralelepípedo, olha que beleza, asfaltaram tudo, tá muito mais bonita a cidade. Que tristeza, você já ouviu isso? Que tristeza. Eu escuto e o povo acha bonito pôr asfalto mesmo. Acha, lógico que acha. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, né? Porque, assim, primeiro, que é estranho, né? O asfalto, assim, pra mim já é estranho, porque ele é muito quente, ele não é, sabe? Ele só serve mesmo pro pneu do carro. Ele é feio. O asfalto foi feito para o pneu do carro. Aí você imagina, a gente tem uma cidade inteira, tem estados, um mundo inteiro feito para o pneu do carro. Porque ele só é daquele jeito para o pneu deslizar sobre ele, entende?
E a gente tinha ruas de pedras de 1000 cores, sabe? E aí, por exemplo, a gente tenta trazer isso, como o projeto arquitetônico da Praça Francisco Barretos, por exemplo, tenta trazer essa releitura, né, desse calçamento que a gente teve tempos atrás, só que não tem a técnica mais para assentar aquelas pedras. E aí, então é lindo assentar passa as pedras. 6 meses, aquilo já está destruído. Menos ainda. Logo depois, as pedras já estavam soltando sozinhas. Porque qual que é a questão da pedra? A pedra é um material natural bruto. Natural, ele está na sua natureza mais pura, né? Diferente de um cimento, de um concreto. Aquilo foi misturado quimicamente, fez tudo certinho em laboratório para ser aquilo. A pedra não. Ela tem quase que uma vida própria, e tem mesmo. Então, quando esquenta, a pedra, ela estica. É a de lata. Quando esfria, ela vai retraindo. Então, você imagina um monte de pedrinha no chão, retraindo e coisando, retraindo e quase coisando. não esquenta, né? Elas pulam sozinhas se você não faz o assentamento certo. E aí vem a crítica, porque a criança vai brincar na praça, tem a pedrinha solta, não, mulher, aí passa, vai chutando aquela a mulher pedra. com salto o menino cai vai na pedrinha, e aquilo vira uma arma na mão do adolescente que está brigando com outro adolescente. E é uma polêmica sem fim. Então, quando você fala, e você, como arquiteta, fala dos espaços públicos ou dos espaços urbanos, você fala de pessoas e não de pedra, cimento e asfalto. E aí, né? como que você vai fazer? Você vai buscar lá atrás, nas técnicas milenares, porque se a gente for ver o primeiro assentamento de uma civilização humana, se você for lá nas ruínas ver, o chão é de pedras, né? A primeira tentativa de fazer uma cidade durável ao futuro, o chão é de pedras. E aí você vai lá e essa técnica está milenar, até hoje está perfeita as pedras lá. Né? Se você vai, por exemplo, numa civilização inca, asteca, ou se você vai lá para as pirâmides do Egito, o chão não tem deles, cimento nas pirâmides. Não tem. E o chão, as mesmas pedras que eles colocaram lá 1000 anos atrás, está lá até hoje. Por quê? Porque a técnica foi seguida. Porque sabiam usar a pedra. Então é ótimo. A gente perdeu isso. A gente perdeu a técnica de assentar. Então aí a gente tira as pedras. E aí eu não sei o que se faz com as pedras, né? Eu imagino que acaba virando soleira. Eles fatiam tudo aquilo, vira soleira de porta. Ou se joga um asfalto por cima, né? Então, e aí as pedras ficam lá embaixo. Como acontece em muitas ruas aqui de Barretos, foram feitas assim. Sim. Os paralelepípedos estão lá embaixo ainda. Enterrados, e tem uma camada de asfalto por cima. Você vê, aquilo é valiosíssimo. Com o passar dos anos, várias camadas. E falando em camadas, e eu estou aqui olhando as suas, né, as suas camadas pessoais e históricas, você retoma Barretos também para a sua própria história e, de repente, não sei se de repente, estou aqui dizendo, mas me corrija se eu estiver errada, recebe o convite para assinar o que talvez seja um dos maiores símbolos nossos para um artista ou uma artista plástica, que é assinar o cartaz da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Você assinou o cartaz da 69ª festa, que foi em 2024. Ano passado. Como é que surgiu esse convite e como você se sentiu quando recebeu esse convite? Eu acho que aí é isso, né? E já existia em mim, e já existia naquele tempo, esse olhar. A gente já tinha ido lá no recinto. Naquele tempo é ano passado. O ano passado, né? Não, em meados de março do ano passado, há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, né? Que foi quando eu comecei a pensar sobre a ideia do cartaz, né? E aí nós já tínhamos ido lá no recinto, a situação já estava meio precária, né? E aí eu falei, gente, vamos tentar trazer o assunto, né, do recinto de novo, porque estava meio esquecido, ninguém estava falando nisso, né? E aí eu falei, pronto, o cartaz da Festa do Peão. Aí fui lá no recinto, fiquei andando aquilo e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu já tenho um projeto. Mas você recebeu o convite ou você se ofereceu para fazer? Eu fui lá e me ofereci. Você se ofereceu? Me ofereci, lógico. Como assim? Você bateu na porta dos independentes e falou, olha, eu tenho uma ideia? Foi, menina. Desse jeito? Aham. Quem te recebeu? Eu mandei uma... Eu acho que no primeiro contato, eu dei um telefonema pro Jerominho,
que ele também é colega do meu pai, né? Eu conheço eles assim, mais de ver não, lá mas no... Barretos é uma cidade pequena, É a isso. gente meio... Se não conhece a pessoa, conhece alguém a pessoa. E aí eu falei, pai, me passa o telefone do Jerominho que eu preciso dar um telefonema pra eles. Aí ele me passou, aí eu falei, olha, eu tô com essa ideia aqui do cartaz da Festa do Peão. Tinha ficado umas edições sem fazer o cartaz, né? E eu sempre acompanhei, eu adorei, assim, se a gente vai pegar, eu adoro ir lá e ver os cartazes, né? Eu também grandes gosto. artistas, assim, e cada cartaz é único em si, assim, eu acho que é isso que é o barato, assim, dos cartazes da festa. E aí eu contei pra ele a ideia e falei, olha, eu interessei, não sei o que lá, entre em contato com o Luciano, que ele é o responsável pelo departamento de cultura lá, né? Aí eu falei, bom, agora eu preciso estruturar o negócio, né? Eu já tinha ideia, já tinha lá um recorte pensado, não sei o quê. Aí montei um esboço, assim, uma arte, e fui lá, né? Marquei um dia com o Luciano, aí fui lá no que é o secretário executivo dos Independentes, né? E ele cuida... Por acaso, um dos melhores amigos que eu tenho na vida, tá? E aí ele cuida desse departamento da cultura, ali do marketing, tudo passa coisas. por ele ali. Aí falei pra ele, sentei lá, contei a ideia, ele olhando aquilo, assim... Não, e eu imagino que primeiro ele olhou pra você, né? Eu acho que ele já me conhecia, assim, de ver na rua, assim, né? Mas eu lembro que eles olhavam lá a proposta, né? O projeto que eu fiz do cartaz. Não era o cartaz em si, mas era um projeto impresso, né? Eu fiz um projeto impresso com a minha ideia ali próximo do que eu já imaginava, mas era uma folha impressa, né? Contando aquela ideia. Aí ele falou, ok. Aí eu falei, então você me traz isso pra mim ver. Aí eu falei, então tá bom. Aí fui, produzi o cartaz, acho que isso foi coisa de... Que técnica que você utilizou? E quem tiver curioso aí em casa, é só entrar lá no site dos Independentes ou nas redes sociais dos Independentes e procurar o cartaz do ano passado. Cartaz artístico do ano passado. Ou vai lá no Memorial do Peão, o cartaz tá lá, é mais legal ver pessoalmente, né? Porque é uma fotografia também... Aí eu passei com a família inteira, né? E leva a família, e aí tem todos os outros cartazes lá, é mais legal ainda. Fica lá no Memorial do Peão, no Parque do Peão. Aí a ideia era trazer o recinto à tona, né? Trazer a ideia do recinto. E aí Que técnica que você usou? Eu usei a técnica, é uma tela que eu construí com linho, um tecido de linho mesmo, 100% linho. Eu tingi ele de um tom de rosa que determinado tempo, se a gente for olhar nas fotografias, o recinto foi pintado de cor de rosa, num tom rosinha, assim, toda a fachada. Eu tentei me aproximar daquela cor, assim, tingindo esse tecido, fiz a tela, e aí o escrito, né, toda a parte escrita, eu uso uma técnica que é stencil, que você... faz uma tela, né, uma base, é muito próximo da serigrafia, só que o stencil é uma técnica mais artesanal. Você faz uma base e passa a tinta por aquele desenho fica estampado, né? Você consegue reproduzir isso muitas vezes, né? Você vai usando aquela base. E aí eu meio que coloco uma ideia de um tridimensional, assim, então, na verdade, o que está impresso lá no cartaz é meio que só a sombra das letras. Então, por isso que olhar ele mais de longe, dá para entender melhor. Eu imprimo só as sombras das letras. Então, está escrito lá, Festa do Peão de Boiadeiro, de Barretos, as datas e tal. Só que o que está pintado são só as sombras. Então, ele dá uma impressão meio tridimensional. E aí, o detalhe que era... Que é uma técnica que a gente já viu muito pichado também, né? É muito usado pichadores usavam também, na arte urbana, e acho que essa referência é a que vem. E eu já tive outros trabalhos que eu uso e eu gosto muito, né? Porque é uma tipografia que você foge do desenho da letra tradicional e aí o cérebro tem que pensar um pouco para ler aquilo. Porque o que você imprime é o vazio, né? Porque assim, a gente acaba tendo tudo muito dado, assim, então o cérebro acaba ficando preguiçoso, né? Então, se é uma coisa para se apreciar, né? Como era a proposta de um cartaz, então... né?
Você queria que as propus aquilo. pessoas... A tua intenção ali foi que as pessoas parassem para olhar e E ficasse lá até terminar de ler, de novo, entendeu? você traz a proposta do estranhamento. Porque Como a pessoa eu comecei passa a nossa reto. conversa dizendo que você é uma figura que já causa estranhamento quando se apresenta como Yara, no feminino. Então, no cartaz, você quis trazer essa mesmo estranhamento. Que é a proposta do artista, né? A obra de arte, ela tem que causar alguma emoção. E aí nem que seja raiva. E aí vai mais ainda, porque aí eu recorto lá do portal do recinto, né? Do pórtico de entrada, tem 2 detalhes que a gente estava falando lá no começo, que são... Eu chamei de arabesco. A gente, na linguagem arquitetônica, todos aqueles detalhezinhos lá, a gente chama de arabesco, assim como a gente chamou em outros tempos de rococó, né? A gente dá os arabesco, a gente chama. Mas o desenho, a grafia, vem de um símbolo africano, que é o sankofa, né? Lá ele está estilizado, né? Então, que é um símbolo que, se a gente for pesquisar na cidade, ele está muito presente na cidade, é um símbolo que ele acabou sendo reproduzido. Isso advém da arte dos ferreiros, né? Dos ferreiros negros, que foram trazidos ao Brasil e eles que construíram, né, boa parte da cidade. Isso. Eu, como mulher negra, que sou, esses dias, 1 ano e meio, também mesma época, talvez estivesse no ar a coisa. Eu queria fazer uma tatuagem, acabei não fazendo. Eu tenho uma aqui atrás, que é uma lua, uma estrela, e eu queria fazer uma tatuagem nova. E eu fui atrás desses símbolos africanos. Cada um tem uma representação, quer dizer, né, é um símbolo mesmo, né? É uma energia. Um símbolo de poder, né? Isso, cada um traz uma energia, uma representação, e eu fui estudar. E eu bati o olho nesse e falei assim, gente, a gente vê isso em tudo quanto é portão, inclusive no portão, não da casa que eu moro atualmente, mas da casa que eu morava há 8 anos atrás. Sim. Aí eu falei assim, gente, a gente vê isso tanto em portão, tanto, e passa despercebido. E é um desenho muito típico da cultura africana. Agora você está me trazendo o porquê. Ele é um desenho de força mesmo, ele é um símbolo que ele emite poder. Não é à toa que ele está emoldurando o pórtico do recinto. Não é à toa que ele emoldura os nossos portões, né? É um símbolo, assim como as pedras, que já foram pensadas, já existe uma técnica para se assentar. Esse símbolo ele já foi pensado, ele já existe uma construção sobre ele, sabe? Sobre a ideia dos signos, né? Assim como é a letra A, assim como é a letra B, né? O sankofa, ele tem essa dimensão. E ele está ali para realmente, né? Ele funciona como uma proteção. Ele não está ali ocasionalmente só como um arabesco, né? Ali no recinto ele tem outros significados. E você pegou um pedacinho. E aí eu fotografo, né, aquele detalhe, e ele meio que um S, assim, né? Se a gente for pensar mais simplificamente, né? O sankofa é um S. Lembra a clave de sol também, né? E lá tem conchas, tem uns detalhes assim, meio que umas águas, né? Isso é a inspiração do artista que fez aquilo, né, na mão, né? Eu fotografo e falo, e vejo um 6 e um 9, né? Aí você vira aquilo um pouquinho, vira um 6 e vira um 9, que realmente, se você ver o sankofa, também pode ser um 6, pode ser um 9 também. O que você está me dizendo nada naquele cartaz é por acaso? Não, nada por acaso. Tudo é fruto de um estudo seu, de uma homenagem ao berço dessa festa, que no ano passado completou 69 e esse ano completa 70 anos. E o recinto também. Esse ano o recinto completou 80 anos, né? O ano passado o recinto fazia 69, a Festa do Peão a Festa do Peão é 10 anos mais nova que o recinto, né? E aí eu achei muito, muito engraçada essa história, né? Quando eu parei para contar, eu falei, nossa, gente, então o ano que vem é 80 anos. E você vê, a gente nem bateu palma pro recinto, não fez aquele bolo grandão assim, sabe? Pra cantar parabéns pro recinto. Porque ele não tá em condições, ele tá doente, né? Pois é. Aí... Sabe quando a pessoa tá enferma e a gente fica até com vergonha de fazer uma festa de aniversário para ela? É mais ou menos isso que tá acontecendo com aquele nosso recinto. Aí ninguém nem lembrou do aniversário do recinto. Ainda bem que a gente teve o Revelando, né? Foi uma festa. Eu gosto muito. Eu adoro lá no recinto, eu tava falando esses dias. Eu adoro lá no recinto, não tem ninguém, uma paz, assim. Aí vem os passarinhos,
vários, assim, carcará, aqueles guarazinho que eles ficam ali na região. E aí você fica lá, é uma paz. Mas o recinto, num evento, Mas tem um cheio restaurante de gente. lá. Mas o restaurante, ele acaba ficando muito num cantinho Quietinho ali, lá. né? O recinto, ele é amplo, né? Se você, às vezes você vai lá, se você for lá no canto lá, é um silêncio lá dentro, você não escuta nada. Porque ele tá meio abaixado, assim, na topografia urbana. E aí tem muitas árvores, né? Você fica ali na paz total, né? Poderia ser um parque público para as pessoas fazerem piquenique, caminhada, né? Por exemplo, buscarem só a contemplação e pessoa paz. que desce lá do Barone, por exemplo, poderia ir para o centro, atravessa ali por dentro do recinto na sombra, bebe água lá no bebedouro, entendeu? Então, usar o recinto como parte da cidade, né? Não deixar ele ali como uma coisa estranha na cidade, mas pôr ele para dentro da cidade, porque daí com o uso as pessoas vão, por exemplo, um restaurante é ótimo, só que aí só fica meio aquele pedacinho ali usado. Não, é ótimo, eu adoro a Priscila, que é a dona de lá, eu sei o quanto que ela batalha para que aquele restaurante seja um sucesso. Eu acho que o recinto só sobreviveu até hoje por causa que o restaurante está lá. E eu sei, se o recinto tivesse realmente essa estrutura que você está dizendo, o quanto ela lucraria muito mais, porque é um ponto turístico da cidade. Você coloca uma barraca de água de coco lá, sim, entendeu? Sim, ela teria companhia, digamos. Ela adora quando tem evento. Isso. Não, porque por exemplo, você pode, se você... Mas também conheço muita gente de Barreto, só conheceu o recinto da geração mais nova porque foi comer no restaurante. Exato. Aí é isso, aí você tem que pensar como que você vai propor o melhor uso desse lugar, cuidando daquilo que você tem. Eu não tô aqui fazendo propaganda para Priscila, não, e para Costela Barbecue, que não me pagam para isso, mas reconhecendo a importância desse ponto comercial e dessa empresa. É o que eu falo. A cidade, ela precisa ter gente usando ela. E não é dentro de um carro que a gente vai melhorar as nossas cidades. A gente precisa de gente de verdade. Sentando num bar, num restaurante, Você não tem conversando. Carro? Não tenho. Você anda a pé na cidade? Eu ando de bicicleta. E aí, quando eu preciso, eu tenho um carro da minha mãe, né? Aí eu combino com ela, falo, olha, esse dia eu vou precisar do carro e tal. E ela te empresta, como toda mãe empresta carro para filho, que é uma coisa que a gente ama fazer, porque eu também empresto para mim. E falando em bicicleta, carro e mãe, eu vou ter que tocar agora no assunto da tua família. Quando você resolve que você vai assumir a identidade de Yara, mesmo não abrindo mão dos signos masculinos que você tem no rosto, como a barba, o bigode. Como é que a tua família encara isso? E como é que a tua família te chama? Eu não sei exatamente como que eles encaram, né? Mas aí eu acho que caberia uma análise. Não é a intenção aqui, tá? Porque eu sou só jornalista mesmo. Não tenho formação para tal. Mas como é que é o convívio? Como é que você comunica isso? É natural. Eu acho que o convívio familiar, ele é muito... é muito íntimo, assim, né? A gente já... eu tive a graça, assim, de nascer numa família interessante, né? Que cuidou. Eu tenho um outro irmão, né? A gente é quase da mesma idade. E os meus pais gostaram, né, de ter família, fizeram certinho, né, o trabalho da família, de ser família e tal. Da tradicional, você fala. Dentro das práticas. Namoraram, casaram, tiveram filhos e montaram a família tradicional. E cuidaram dos filhos certinho, nos educou, né, a mim e meu irmão, nos propôs, né, experimentar o mundo, né, dentro de todas as limitações. O seu irmão trabalha com o quê? O meu irmão, ele trabalha ele seguiu o ramo do meu pai. E aí, quando eu falei bicicleta, talvez algumas pessoas não tenham entendido, o seu pai é um dos maiores especialistas em bicicletas de Barretos, né? Sim, viu? Ele tem, além da bicicletaria, ele tem grupos de bike, dos ciclistas, que agora são os bikeiros. Olha, é difícil um problema na tua bicicleta que meu pai não vai saber arrumar, viu? E antes era uma profissão, e você tem essa noção, né? Que antes era uma profissão até marginalizada, né? Ele é bicicleteiro. Hoje é quase um artesanato fundamental. também. E é uma dessas as bicicletas
custam fortunas. Assim hoje, como, né? voltando às profissões, assim como a profissão dos assentadores de pedras, né, que é uma arte, a manutenção das bicicletas também é uma arte, né, porque que a variedade de bicicletas hoje em dia é enorme. Absurdo. Enorme, enorme, enorme. E materiais. De materiais, de técnicas, de peças, tudo. Mas você conseguir fazer aquela máquina, né, que é um robô que depende de energia, e a energia humana, no caso, né? O carro depende de energia. Você falou isso do carro que você considerava antes de começar o programa, né? Para não acharem que quem está assistindo fala assim, não, eu não ouvi isso. Foi antes de começar a gravação, você disse que você considera o carro uma cápsula e um robô a serviço do homem. Agora você está dizendo que a bicicleta também é um robô, mas não é automatizado. Aí depende das energias, né? Então, o carro também. Ele é um robô, mas ele precisa de energia. A bicicleta é um robô, mas ela precisa de energia. Então, a energia, no caso da bicicleta, é o nosso próprio corpo. O movimento. A energia do carro é o combustível, né? No seu carro dos Flintstones lá, que ia com o pezinho lá. Também. Aquele era quase uma bicicleta. Então, é isso. Acho que essa é a diferença. E aí... Só que a bicicleta, ela, como eu disse, né? Ela te coloca quase no lugar do pedestre, né? Então, inclusive, nas regras de trânsito, se a gente for pegar a hierarquia, né, das regras de trânsito, a bicicleta está equiparada ao pedestre, né? A prioridade é a pessoa andando a pé. Isso. A segunda prioridade é a bicicleta. É a bicicleta. Então, o que falta agora é a gente reestruturar as nossas cidades para esse veículo, né? Para esse veículo que parece ser um veículo atrasado, né? Um meio de transporte atrasado, mas se a gente for pensar, hoje talvez... é o que há de mais moderno, inclusive para o convívio, porque as tribos das bicicletas hoje são das bikes, né? Não sei porque tudo é em inglês, mas são tribos hoje extremamente ativas, unidas socialmente, né? Sim, e o mais massa é que eu acho que a bicicleta, ela tem esse cuidado com a cidade. Entende? O ciclista, ele está atento àquilo que está acontecendo na cidade porque ele consegue olhar, né? Não tem uma janela e um retrovisor limitando a visão do ciclista. Então, eu ando de bicicleta, eu vejo tudo. Eu vejo até a sujeirinha assim na rua, eu vejo às vezes um prego, assim, uma coisa, sabe? Você tem outra visão da cidade. E você, com o pai que ganhou sua primeira bicicleta, quantos anos você tinha? Você tem essa memória da sua primeira bicicletinha? Eu devo ter ganhado 1000 bicicletas, eu acho. Você conviveu, você nasceu e conviveu no meio delas. Eu acho que voltando lá à pergunta familiar, que é onde a gente vai voltar. Que a gente tá voltando, eu tive também nem sei dizer se era a grande oportunidade ou uma grande sorte, assim, mas eu cresci dentro de uma casa que era a oficina, que é uma casa-oficina. Então, no mesmo terreno, na casa onde eu nasci, o meu avô construiu. E engraçado que depois eu fui pesquisar, né, que aí eu vou, né, pensar sobre essas coisas todas. O meu avô, ele teve 4 filhos, né, entre eles minha mãe. O meu avô, ele comprou lá na Vila Marília, né? Naquela época ele comprou 4 terrenos, né? Que era vila ainda, não tinha nem asfalto nem nada. 4 lotes. 4 lotes. Né? E aí ele fez para cada filho uma casa, mas que as casas tinham uma espécie de oficina na frente, um salão na frente, assim, né? Como antigamente era comum fazer. E para cada filho ele deu uma casa desse jeito. E minha mãe também, assim, deu assim, né, gente? Foi mutirão que foi feito, sabe? Tinha o terreno, juntou todo mundo lá, fez a casa, as próprias custas S.A. Parafraseando Itamar Assunção. E aí, na casa que a gente morou, tinha essa oficina, que é onde era a oficina que o meu pai montou a bicicletaria, e até hoje a gente não mora mais lá, porque daí é muita bicicleta, né? A gente acabou tendo que ir embora. Tomou a casa, né? Tomou a casa. A oficina acabou tomando a casa. Mas tá lá, o núcleo, assim, primitivo da casa ainda existe lá.
E então eu vivi nisso, tinha uma porta assim que separava a loja, ali já era a sala da casa. Então era parte da nossa casa. E eu cresci nesse ambiente de oficina, de parafusos e chaves, então eu sei trabalhar com tudo isso. Fazer as coisas com as mãos. Coisas manuais, né? Tudo manual, né? Tudo manual. Isso explica uma série de tendências suas para as artes plásticas. E no seu site, você se apresenta como artista e artesão no masculino. Me explica isso. Eu acho que aí o público pode... Esse tom vermelho na pele, eu acho que caiu muito bem, tá? Porque até então eu tô aqui me esforçando para olhar para uma figura masculina de bigode e ter a delicadeza e o respeito ao que você escolheu e te chamar de ela, né, de usar tudo no feminino. Aí eu entro no teu site e tá lá, artesão. Aí falar, não, gente. Não. É porque o artista já contempla, né? Artista, mas graças o artesão, a Deus, não tem masculino e feminino. Ele vem... eu pude experimentar por um tempo um grupo de teatro que tem lá em São Paulo, que é o Teatro Oficina. Olha, você fez parte do Teatro Oficina? Sim. Quando eu fui estudar cenografia de teatro, na SP Escola de Teatro, então a gente acabou... Eu não trabalhei oficialmente com a oficina, mas eu estava lá quase todo dia. Aprendendo. Então, né, uma espécie de estágio, assim, né? Inclusive saudades. Então, é uma coisa que eu aprendi lá, né? O Zé Celso, ele falava que uma das coisas mais importantes para a gente atuar, né? E aí, usando o linguajar popular, é o tesão mesmo, sabe? Então, a gente viver, né, o dia com tesão na vida, naquilo que faz, né? Gostar daquilo, com essa energia que pode remeter e que remete naturalmente a uma energia sexual. Eu estou me sentindo tão ingênua agora, mas tão ingênua, porque eu olhei e li artesão, e é artesão. É arte, por isso que o tom rubro vermelho vem para sua face. Porque é a artista que tem tesão no que faz. E eu aprendi lá no Teatro Oficina. E quando e aí o Zé Celso falava isso sempre na conversa, tem vídeos dele falando, e eu ficava assim, gente, faz todo sentido, porque daí isso é o que te dá energia. Pra mim fez todo sentido aqui. Sabe, te dá energia naquilo. Então eu gosto muito dessa palavra, assim, e eu acho que ela é necessária, assim, sabe? Eu acredito, inclusive, que tesão, que as pessoas levam muito pro lado sexual, é mais que isso, né? Uhum. É a história da paixão, mas a paixão quase física mesmo, né? Isso é o tesão. É a paixão que eu posso, de fato, realizar. Exato. Porque tem aquela paixão platônica, as outras paixões. E que mas te dá uma energia. É que tem a energia da realização, né? Porque é isso, o amor, o tesão, ele é essa energia de construção, né? Eu sempre que me apaixono, assim, me vem umas coisas, assim, aí eu preciso criar coisas, assim, sabe? Porque aquilo vai me extrapolando muito, então... Você atualmente está sozinha? A gente está enrolado, assim. Tá namorando? Não usa mais falar isso? Não me faça parecer tão careta. Eu estou experimentando um novo relacionamento, né? Eu, quando volto para Barretos, né, em fevereiro do ano passado, eu vim muito sozinha para cá, né? E aí eu acabei deixando os meus vínculos, né? Onde que eu estava, assim, deixando, né, do convívio cotidiano. E falei, eu vou tocar esse projeto solteira, sozinha, né? Do projeto que eu estou desenvolvendo. Me focar nisso. Mas não tem jeito, né, gente? A gente se apaixona todo dia. Não sei, porque eu trouxe um padre aqui que falou que se apaixonar é uma opção. Mas cada um com seu cada um. Então, eu até tentei ficar na opção do não se apaixonar, sabe? Mas não tem jeito. Então, eu estou, acho que agora deu um ano, também quase um ano, num relacionamento.
Não vamos nomear, porque às vezes você e a pessoa não nomearam e eu tô aqui forçando uma nomeação do relacionamento. Eu, na verdade, não nunca, precisa nomear. dos meus relacionamentos, eu acho que pra mim tudo é casar. Porque eu me jogo mesmo no relacionamento. Então eu já quero morar junto, sabe? Fazer almoçar junto, jantar, fazer tudo junto. Me jogo mesmo. Esse negócio de, eu vou só de noite, num fim de semana lá, pra mim isso já não dá certo. É viver. Pra mim eu já... conviver. Se eu for namorar com uma pessoa, já é pra morar junto. Já é de malicuia. Porque daí, gente, né? Eu não consigo. Isso é você, Yara. Isso sou eu, não consigo. Então, é isso. Aí a gente tem que ir experimentando, porque aí também você se joga naquilo, né? E o relacionamento é você experimentar aquilo pra ver se combina com pra você, mesmo né? morando junto não pesar tanto, né? Porque você já vai de malicuia, ainda pesa no nome, aí... e aí... Aí fica pesado literalmente. E aí também, às vezes, se você precisa dar um título, aquilo, né? Botar um negócio... Acho que essas coisas são muito da burocracia. Acho que a gente já passou esse tempo da... Vou voltar porque eu preciso de uma resposta na história familiar. Uhum. Então, você está falando do relacionamento atual e eu estou falando do relacionamento anterior, que é com sua família. Pelo jeito, está tudo bem. Sua mãe e seu pai estão muito tranquilos com as suas escolhas, seu caminho, sua autonomeação, está tudo certo. Uhum. Como que a sua mãe fala? Eu tenho 2 filhos ou eu tenho uma filha e um filho? Não, minha mãe fala filho. Seu pai também. Meu pai também. E eles te chamam de Yara? Não, minha mãe às vezes, o meu pai não. O meu pai ele me chama de Ni, às vezes, que é um apelido que eu tenho. De nenê. De Vinícius. Não, então, mas de nenenzinho. Esse apelido vem de muito tempo. Eu imagino, né, de infância, e aí até hoje, às vezes, ele me chama assim, mas normalmente é Vinícius mesmo, mas muitas vezes ele usa o E pra Ni. você tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem, porque eu acho que é um afeto, assim, natural, assim, não tem um porquê trocar isso, sabe? Acho que as palavras já têm os seus sons. Então, o meu nome hoje é Yara, mas é isso. Quem eu fui não deixa de existir, né? Sim. Aquilo tudo me trouxe até aqui e eu tenho muito orgulho, assim, sabe? E gosto, às vezes eu volto lá para aquilo que eu fiz. Por exemplo, os seus amigos lá do passado. Você estudou em Barretos, você construiu amizades. Essas pessoas te encontram, não sabem muitas vezes. Agora talvez mais, porque você já está há alguns anos aqui. Mas às vezes não sabiam que você agora é Yara. Bem. Tudo bem. Muitos amigos que eu acabo revendo, até hoje eu estou revendo gente, né, a Barretos é pequena, mas a cidade ficou meio longe, assim, muita gente foi morar longe. Então, esse trombar das pessoas na rua acaba... Demorando anos. Demora, Então, aí às vezes eu encontro alguém assim, que aí às vezes eu nem lembro, mas aí eu levo a pessoa... E eu nem lembro também o nome da pessoa direito. Tudo bem. Você é muito bem resolvida em relação às gafes que as pessoas cometem com você. E eu acho que isso é natural, assim, porque é isso, né? Porque eu vou te confessar que, olha, aí eu vou falar, né? Não é sobre mim, mas eu vou te confessar que é difícil e às vezes irrita um pouco a pessoa que milita o tempo todo e te corrige o tempo todo. E aí o que acontece? Normalmente, a gente que respeita muito a escolha, porque tem gente que não respeita e tudo bem, você só se afasta dessas pessoas, né? Mas a gente que respeita muito a escolha da pessoa, a gente fica com um pouco de medo, de receio e acaba também se afastando. Isso não é bom. Quando você aceita as gafes alheias, as minhas, que em algum momento posso ter usado o masculino com você aqui, tá tudo certo. Eu vou aprendendo. É você que vai convivendo e isso vai ficando mais natural. Para muita gente, esse assunto é delicado realmente, é muito sensível e é por isso que eu sempre falo, a gente pergunta, né, como a pessoa quer ser chamada e para todo mundo, até a pessoa que parece muito masculino ou muito feminino, pergunta para ela, né, como que ela quer ser chamada, pergunta o nome, né?
E porque para muita gente esse assunto é delicado, às vezes toca em feridas, né, que a pessoa tem ali. E aí também você não vai resolver o problema do Você outro, não vai né? resolver, mas aí pelo menos você já evita, né? E aí pergunta então, sabe? Não tenha Mas você nunca sofreu nenhum tipo de agressão? agressão física, Ou verbal? Ah, sim, nossa. Já? Você já passou por esse preconceito? Sim, né? Naturalmente, assim, naturalmente dentro dessa sociedade que vivemos, né? Isso acontece com muita normalidade, Que né? não deveria. Que não deveria. Então, acho que todas as pessoas LGBTQIAPN+, Já passaram por isso. já passaram por isso. E até, às vezes, né, antigamente se falava simpatizante, aquela pessoa que parece bicha, mas não é, também sofre, entendeu? Porque é uma coisa isso, muito do estereótipo, né, daquela imagem que foi construída. E você né? foge de todos os estereótipos, né? Porque daí também... entendeu? A pessoa... Eu tenho que falar do meu patrocinador, que é a Multishine, né? Um dos meus patrocinadores, que é a Multishine, que é uma empresa de Barretos, não sei se você conhece. Minha mãe adora. É. Ixi, esse Eu não spot sei lá em se- casa tem daqueles grandão assim, ó. Tem, né? E são econômicos. Ela é uma mulher inteligente, então, porque ela economiza quando ela compra um desse grande. E a maioria deles, inclusive, a gente tem que ler rótulo, aprender a ler rótulo, mas a maioria é solúvel ainda, né? Então, um potinho desse aqui dá para Dura litros e litros e muito, litros de água e vários dias, não só na casa, na empresa, tem indústria que utiliza Multishine. É uma empresa de Barretos, eu tenho muito orgulho de estar aqui com a gente, porque além de ter toda essa função, né, da limpeza, da odorização ou da desodorização, porque tem muitos desodorizantes também, né, tirar o cheiro do ambiente, é um produto de altíssima tecnologia química, alguns dos insumos importados, isso até infelizmente, né, porque o Brasil não investe em tecnologia química para mínimo impacto ambiental, que é o que a gente está falando do recinto, né? Não é que não pode fazer, deve fazer, mas causar o mínimo impacto no ambiente. E a Multishine tem essa preocupação. Aí tem gente que já veio para mim e falou assim: ah, Lu, mas tem produto mais barato. Sempre vai ter produto mais barato. Mas mais barato na hora de compra. E o rendimento? Né? E o custo-benefício? Então, é o que a gente falou. Dura muito mais e tem essa pegada que eu adoro, que é do mínimo impacto possível no meio ambiente. Só da gente estar aqui respirando, a gente já está impactando o meio ambiente. Total. Né? Então, impactar vai impactar. Mas quanto menos a gente impactar para a vida não só nós, seres humanos, né, mas para a vida de todo mundo que já existe e que vai vir a existir, melhor. Por isso que eu estou muito orgulhosa de ter a Multishine comigo. E você veio, aí eu quero a sua opinião como arquiteta também, você veio aqui para esse prédio, que é em frente à região dos Lagos, 3 andares, e que eu não sei se você sabe, é um coworking também. Aqui em cima, esta sala que fica no térreo, mais algumas salas do térreo, que são salas de reuniões, salas de atendimento, e o primeiro andar inteiro estão para locação por hora, por semana, por ano, né? Essa sala, por exemplo, ela tem uma locação, um contrato até o final do ano com uma grande empresa, num determinado horário do dia. E isso é muito bom para Barretos, né? Sim. Ter um ambiente em que as pessoas possam trabalhar, possam produzir, possam trazer o que há de desenvolvimento econômico para essa cidade aqui. O que você achou do prédio? Como agora eu quero a opinião da arquiteta, que esse prédio interfere no urbanismo da cidade. Assim, primeiro, a gente tem, antes de falar do prédio, tem que falar da cidade, né? Primeiro que eu adoro, acho que a região dos lagos, ou Parque dos Lagos agora, né? Agora é Parque dos Como Lagos, estamos né? chamando, eu acho muito massa. Acho que urbanisticamente é o que a gente tem de primeiro mundo aqui na nossa cidade, é essa região aqui. Precisa, né, realmente se investir, melhorar um pouco, mas no sentido da qualidade ambiental, né, morar aqui, habitar essa região aqui é muito bom, no sentido do conforto ambiental que essa região
pela presença dos lagos, das vegetações, da própria natureza, né? Umidade Então, relativa do ar é tudo outra isso coisa, né? é muito gratificante. E o recinto está aqui pertinho, por isso que lá também é tão legal, né? Tá aqui pertinho. Então, construir aqui, nesses bairros lindeiros aos lagos, é incrível demais. Eu penso que, por exemplo, faltaria algum nível de interação entre o prédio e a cidade. Assim, eu entendo que é um modelo comercial, assim, né, de uma arquitetura que eu digamos comercial, mas a gente já tem coisa mais para frente, assim, sabe? Palpável, com a mesma disponibilidade que temos esse tipo de estrutura, coisas mais interessantes, assim, inclusive que poderiam beneficiar o próprio consumo de energia, o próprio consumo de água, né? Questões assim arquitetônicas que poderiam melhorar o uso da arquitetura. E quando você pensa num projeto como arquiteta, você considera tudo isso. Não só o espaço com a cidade, como você tanto fala, mas também com o meio ambiente. O primeiro, assim, se a gente vai porque pensar... o meio ambiente é a cidade, né? Tudo é a mesma coisa. É isso. A natureza, ela é tudo aquilo, né? Inclusive nós, né? Tudo aquilo é a natureza, inclusive nós. Então, não tem como a gente pensar, construir esse prédio só num quadradinho ali que é o lote. Ele vai estar ali dentro do quadradinho. Mas e o restante todo, né? E o restante todo. Aí você tem o vizinho daqui, o vizinho dali, você tem a calçada, você tem o lago, você tem a cidade toda, entende? Então, a interação é óbvia. É óbvio. Então, aí, por exemplo, se você projeta um prédio espelhado, ele está atuando mais longe, né? Porque daí aquele reflexo do espelho ele vai lá do outro lado, dependendo do ângulo do sol. Então, você tem que pensar, né? Como que aquilo que você vai colocar na cidade, que vai durar ali minimamente uns 100 anos, né? Se a gente for pensar Tomara, você está sendo muito otimista. Assim, hoje em dia a gente pensa, a gente não, porque eu não faço parte, mas eu vou dizer a gente no sentido da grande maioria da população, constrói construções nas cidades para a duração média de 50 anos, né? Uma duração média dessas construções aí que se fazem. A arquitetura, ela já pensa mais adiante, né? Um prédio desse, se você mantém ele, minimamente uns 100 anos dura, assim, sabe? Então, você pensar uma coisa para 100 anos, né? Que você vai deixar ali na cidade, é muito tempo, né? Para aquilo. Até que vai vir um dia, vai desmanchar isso aqui, vai fazer outra coisa. Eu não sei. Yara, tem uma coisa que você disse que eu acho muito legal, que é quando a gente fala de respeito à natureza, a gente fala da gente, que a natureza é a gente. Eu dou treinamentos hoje, né? Uma das minhas atividades profissionais é dar cursos e treinamentos. E eu falo muito sobre a diversidade, não só a diversidade cultural, mas a diversidade do ser humano. O ser humano é diverso. Uhum. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente não está falando em inclusão de pessoas com deficiência, a gente não está falando em respeito à comunidade LGBT. A gente está falando de gente. Uhum. E que as pessoas são diversas. E aí eu vou aproveitar a sua presença aqui para trazer esse assunto do educacional. Eu me lembro, eu dou treinamento para o povo, por exemplo, da Festa do Peão. As equipes ali primeiras de atendimento, controlador de acesso, bilheteria, credenciamento. E eu me lembro que no primeiro ano me trouxeram assim, Lu, chega aqui um moço de barba, bigode, eu olho e vejo um moço. Aí eu presto atenção, ele está de batom, salto, e cada vez mais comum isso, né? Botinha de salto, chapéu de strass. Como é que eu chamo? Eu chamo de ele, eu chamo de ela, aquilo é um homem, aquilo é um... O que é aquilo, Luciana? Aí eu falo, chame como a pessoa quer ser chamada. Se você precisa mesmo se referir à pessoa, cumprimente e pergunte como você quer ser chamado ou chamada. Né? Então, qual o pronome que eu uso com você? Agora, se você é controlador de acesso, se você é controladora de acesso, e a pessoa só vai passar pela catraca, se identificar e entrar... Para que você quer saber isso? Apenas respeite aquela pessoa como qualquer mulher que chega vestida de mulher, homem que chega vestido de homem. Porque o estranhamento hoje é muito grande, porque as pessoas estão cada vez
mais autênticas. Elas não querem, né, muitas pessoas não querem mais obedecer a um padrão. E eu falo certo? Porque eu estou te perguntando isso, cara, a sua validação agora, é isso mesmo? Eu penso que dentro da interação, né, se você vai interagir com uma outra pessoa, então procure saber, né, para interagir de uma forma mais harmoniosa com essa pessoa. Agora, dentro do tratar, né, de um ambiente de trabalho, se é, né, uma pessoa que você não vai precisar se comunicar com ela, né, acho que E não fique olhando, não fique rindo, não fique observando demais. Faça um elogio sincero, desperta a curiosidade, né? Desperta, sim. Agora, você sabe disso, porque você causa ao redor. E cada vez mais, essa postura de individualismo, e eu me visto como eu quero, está vindo para o mundo do agro. Está vindo para o mundo dos rodeios, dos eventos ligados ao agro. E aí o estranhamento é muito maior, né? Porque é isso. Todo mundo acho que está meio enjoado já todo mundo igualzinho, né? Muita gente gosta e tudo bem, né? Tem um livro... Fazer parte do bando. Tudo bem ser diferente. Tem um livro que eu adoro que chama Tudo Bem Ser Diferente. É um livro infantil, eu não vou lembrar a pessoa que escreveu agora, mas depois vocês pesquisem e leiam para suas crianças. Tudo Bem Ser Diferente, é o título do livro. É isso. Tudo bem ser diferente, né? E você tem essa noção que você, Yara, é uma pessoa diferente? Eu gosto e tento provocar isso. Eu nunca fui meio comum assim, sabe? Eu ia já com umas roupas diferentes na escola, inventava meus próprios brinquedos. É isso, como eu tive a oportunidade de ser criada dentro de uma oficina, então eu fazia minhas coisas, né? Via uma roupa diferente, eu já gostava. Ou mudava aquilo. Então, eu sempre tentei provocar ser diferente. Também as coisas que eu fazia na escola, eu gostava de ser diferente. Então, assim, ser diferente era o quê, na verdade? Experimentar outras coisas, né? E por mais diferente que você se propõe a ser, você é igual a todo mundo. Todo mundo é ser humano, que se apaixona, não tem jeito. Que enfrenta suas próprias batalhas, né? E é como todo mundo. E eu quero muito te agradecer por ter aberto essa possibilidade de eu entrar no seu mundo. Espero ter sido respeitosa e espero não ter errado o pronome em algum momento, mas devo ter errado e está tudo bem também. Tudo bem. Tá? Já te peço desculpas. Mas o mais importante, quando a gente tem esse espaço desse podcast chamado Pode Aplaudir, a minha vontade sempre foi apresentar histórias que inspirem outras pessoas. Se hoje tem um menino ou uma menina te assistindo e fala, então eu não sou esse ser de outro planeta, existem outras pessoas que se recusam a ser iguais, sim, já está feito o trabalho. Por isso que eu te agradeço e digo, você, Yara Barrão, é alguém que a gente pode aplaudir. Muito obrigada. Mas muito obrigada mesmo, viu? Arquiteta, artista plástica e artesão. Essencial, gente, para viver hoje em dia, né? Não dá para viver na tristeza. Né? A gente tem que ter tesão para viver, né? É isso, eu que agradeço muito. Obrigada, viu? Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Nos siga nas redes sociais. Ative o sininho quando você começar a se inscrever aqui nesse canal. E nos acompanhe. Nos acompanhe que as histórias são sempre maravilhosas. Mas, obrigada mesmo, viu? Nossa, foi maravilhoso. Espero não ter sido muito invasiva, não. Nossa, não, menina. Foi...